Olá, a nossa história de hoje não é bem uma história, é um fato que aconteceu aqui em São Paulo, num orfanato, um orfanato escola, com uma professora, uma grande professora. E essa professora era responsável do orfanato. Tinha muitas trabalhadoras voluntárias que a ajudavam a ela. Ela mantinha essas meninas, que essa escola era de meninas. Tinha outras unidades que tinham meninos, mas esse fato ocorreu nesse orfanato de meninas, onde essa professora era uma noite de Natal e ela não tinha nada de diferente para dar para as suas meninas se alimentar. Tinha maus alimentos, uns alimentos que não dariam para fazer refeição para todas. Então, ela orou para Jesus, porque era véspera de Natal. Orou para Jesus e pediu que recebesse ajuda, porque ela não saberia o que fazer com as suas meninas. Quando daí alguns momentos, chamaram a ela no portão, que ela vivia nesse orfanato, que era um orfanato escola, como eu já disse. E foi atender, era um senhor que tinha uma chácara, que plantava vários legumes, frutas, e tinha ganhado alguns alimentos, arroz, feijão, doces, e trouxe na sua carroça, trouxe para essa professora, porque ele sabia desse trabalho, desse orfanato, que onde viviam meninas que eram recolhidas da rua, meninas que não tinham pais, meninas que eram filhos de escravos, antigos escravos, e ela recebia na sua casa, dava uma educação primorosa e dava carinho e ensinava o respeito, o amor a Jesus e a Deus. E ele trouxe tudo o que ela precisava e para suas meninas. Ela agradeceu a ele e agradeceu a Jesus por ter mandado um bom samaritano para a sua casa naquela noite. Era noite de Natal, mas hoje nós não estamos à época de Natal, mas hoje estamos passando por grandes necessidades no meio da população. Muitas famílias desvalidas, muitas crianças sem ter o que comer dentro de casa, muitos homens, muitas mulheres perderam seu emprego por conta dessa pandemia. E essa pandemia que está atingindo a nossa população nos dias de hoje, era um motivo dessa professora não ter o que comer, porque era o ano Natal de 1918, onde acontecia também no Brasil uma outra pandemia da gripe espanhola, que também tirou muitas vidas no nosso Brasil. E as doações diminuíram, as ajudas que recebiam das pessoas diminuíram, até a ajuda dos órgãos públicos tinham diminuído, porque ela tinha ajuda dos órgãos públicos também. Essa professora se chama Anália Franco, que hoje tem até um bairro em homenagem a ela. Tem um shopping onde funcionava uma das escolas que ela coordenava. E ela amparou a muitas crianças, muitas mães nas dificuldades. E hoje nós não estamos vivendo a época de Natal, que é uma época que as pessoas ficam mais propensas a ser caridosas, a ser amorosas, a ser tocadas pelos ensinamentos de Jesus. Mas estamos vivendo num momento que precisamos viver como se fosse época de Natal,
porque a necessidade é muito grande. A falta de comida, a falta de mantimento nos lares, a falta de trabalho está acontecendo em muitas casas, em muitos lares. Sabemos que tem gente que ajuda, sabemos que tem órgãos públicos que ajudam, mas vamos refletir se não podemos também dar a nossa cota de ajuda. Como o bom samaritano que não olhou, não perguntou quem era aquela pessoa que estava ali caída, como disse um outro à noite, um nosso amigo numa palestra. Um bom samaritano não perguntou o nome da pessoa, não perguntou de onde ela vinha, simplesmente ajudou. E hoje nós precisamos ter aqueles sentimentos de amor, de doação, como a época de Natal que nós vivemos, que nós sempre pensamos em Jesus, no nascimento dele, a sua obra. Então agora é o momento de vivenciarmos, não só em ajuda, mas nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Se não podemos doar nada material, vamos doar uma palavra amiga, um sorriso, um pensamento dirigido às pessoas que estão nesse momento numa situação muito difícil por conta dessa pandemia por qual estamos passando. Quem que não tem um amigo, um conhecido que perdeu um ente querido nessa situação da qual estamos vivendo? Então podemos ajudar de muitas formas e uma delas é nos mantermos em otimismo, esperança e pensar que nós podemos fazer uma diferença. Mesmo estando dentro de casa, meios reservados, podemos fazer uma diferença por nós e pelo nosso próximo. Que possamos pensar nisso, nessa professora Anália Franco, que viveu à frente do seu tempo e ajudou a muitas crianças, a muitas mães, fundou inúmeras creches, escolas, mais de 100 escolas aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na Baixada Santista, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ela fez um trabalho grandioso. Tinha fortuna? Não. Ela foi pedindo ajuda, ela foi uma ponte entre os necessitados e os que poderiam doar alguma coisa. Então, que nós tomemos como exemplo grandes personagens que viveram na nossa história e durante as crises por quais passamos na história, houve sempre quem fizesse a diferença. E nós podemos fazer essa diferença. Podemos estar no anonimato, diante da mídia, diante dos outros, mas diante de Jesus não. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.